Muito bom dia, amados. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa abençoar você, a sua casa e toda a sua família. Hoje eu estarei trazendo em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler apenas alguns dos versículos para não se estender, amém? Falando que o capítulo 14 de 1 Coríntios é uma continuação do capítulo 13, que diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Então aqui o apóstolo Paulo já nos instruía a ter este dom, né, do amor, porque Deus, ele é amor, amém? Então vamos lá para a palavra. Capítulo 14, versículo 1, fala assim: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E logo no versículo 3, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a palavra, aqueles que profetizam, traz consigo a profecia. A pregação, ela serve para exortar, para edificar e para consolar. E logo no versículo 5 diz: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então aqui o apóstolo nos escreve que falar línguas estranhas edifica a si próprio, porque a igreja está ali naquele momento prestando culto ao Senhor, e muitas das vezes começam a falar em línguas e de nada tem proveito se não tiver um intérprete ali na hora, no momento, né? Para que todos possam sentir a mesma unção, todos estar debaixo da mesma graça do Senhor, amém? E logo no versículo 8 fala: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então aqui ele nos deixa muito claro que temos que ser claros e objetivos. Tem pregações difíceis de serem entendidas. Como que nós vamos despertar a igreja se o sino tocar, né? Aqui como diz, se der o sônido incerto, né? Se a trombeta der o sônido incerto, quem se preparará para a batalha? E logo no versículo 12 diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Aqui o apóstolo Paulo fala para nós buscarmos os dons do capítulo 12 e sobretudo do capítulo 13, que é o amor. E logo mais em frente, no versículo 20, diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então aqui o apóstolo nos instrui a ter uma fé madura, uma fé que a gente esteja com os pés firmados na rocha inabalável. Porque nós temos que ser meninos na malícia, mas que nós sejamos maduros na fé, para nós seguirmos a caminhada. E logo no versículo 24 e 25 fala: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos,
e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus é verdadeiramente entre vós. Amém? Então aqui Paulo fala dos segredos dos pecadores, aqueles segredos que serão revelados. Sabe aquele dia que você chega lá na igreja e que você tá passando por tribulações, por momentos difíceis, e você não falou para ninguém. Tá só entre você e Deus. E chega lá, o pregador começa a falar, você fala, nossa, ele estava lá no momento, não é possível, tudo que está acontecendo, tudo que está passando comigo é o que ele está dizendo. Então, essa é a palavra profética, a palavra que não fala somente do futuro, mas fala também do presente, esse dom que nós devemos buscar, pedir a Deus esse dom, para que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração ali no momento de trazer a pregação, mas não aquilo que a carne quer, não aquilo que nós queremos falar, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus nos instruía a falar. Amém? Então, a pregação eficaz, aquela pregação objetiva, que entra no coração das pessoas e faz com que as pessoas vejam que verdadeiramente é o Senhor que está ali naquela casa de oração. Verdadeiramente é o Senhor que está ali. Então nós temos que buscar a ter esse dom de ouvir o Espírito Santo. Não somente profetizar aquilo que está acontecendo muito nas igrejas. Muitos estão falando mais em bens materiais. Muitos pregam coisas, mesma hora que está falando uma coisa, já está falando outra. Muitos levam assuntos pessoais para a casa do Senhor. Mas que nós possamos ser instruídos a falar aquilo que o Senhor Jesus tem para entregar para a igreja. Não aquilo que a carne quer que nós falamos. E já passando para o versículo 26, fala sobre a necessidade da ordem no culto. Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E logo no versículo 29 fala, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, o profeta é aquele que está ali no momento, trazendo a palavra, é aquele que está ministrando, está pregando a palavra. Então, será julgado. Imagina se não tivesse a ordem dentro da igreja. Logo no versículo 32 e 33 fala, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Imagina 10 pessoas falando ao mesmo tempo, 10 pessoas querendo entregar, falando que é algo de Deus, tudo ao mesmo tempo. Isso traria desordem à casa do Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui fala, desperta. Ele desperta a igreja de Coríntios. O que eles estavam fazendo errado. E muitas das vezes, nos dias de hoje, nós precisamos colocar a ordem, a decência na casa do Senhor. Para que não haja desordem. Para que o Espírito Santo de Deus se agrade daquilo, para que o nosso... E logo mais aqui no versículo 34 fala que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Então muitos pegam essa palavra e distorcem, falando que nós mulheres não podemos levar a palavra. Mas aqui o apóstolo, ele enfatiza, por quê? Porque lá na época de Coríntios, na igreja de Coríntios, as mulheres, elas interrompiam os seus esposos durante a pregação, durante eles estar falando lá para multidões, né?
elas pegavam e interrompiam, e isso causava desordem nos cultos, isso trazia uma discordância, porque como que as pessoas vão, como se diz, pensar nisso, né? Nossa, esse homem não consegue conter nem a sua esposa, como que ele vai nos ensinar? Então isso trazia muita desordem na época lá na igreja. Então o apóstolo Paulo fala para que as mulheres, quando tiverem dúvidas, espere seu esposo chegar em casa e pergunte, não levante a mão lá no meio do culto, interrompendo, né? Questionando o esposo sobre aquela palavra que ele está trazendo. Então, nós temos que ter discernimento e entendimento para saber trazer a ordem na casa do Senhor. Então, esse capítulo 14 é para nos instruir que deve ter ordem, decência nos cultos, porque Deus não é Deus de confusão. Devemos buscar o dom da profecia, porque o dom da profecia nos leva a uma pregação clara e objetiva. E nós estamos trabalhando na obra, mas não é por um acaso, é com o objetivo de salvar almas. Então, que nós possamos buscar esse dom de profecia, esse dom de discernimento, para que possamos trabalhar com excelência na obra do Senhor. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor. Esta é a mensagem que o Espírito Santo me instrui a dizer hoje para vocês. Amém?